Voltamos com futebol. Com 2 gols de Lucas Prato, o Atlético venceu o Cruzeiro de virada no Mineirão e garantiu a vaga na decisão do campeonato estadual. O Cruzeiro entrou em campo com a vantagem de jogar pelo empate. Já os atleticanos, em busca da vitória, depositavam as esperanças em Lucas Prato. No primeiro clássico do argentino, ele tentou de fora da área. Neste lance, a bola raspou a trave. Mas quem abriu o placar foi a Raposa, Arrascaeta, depois do rebote de Vitor. No segundo tempo, não teve jeito. A estrela de Lucas Prato brilhou e ele contou com o auxílio de um jogador que saiu do banco de reservas. Guilherme entrou no lugar de Leandro Donizete e deu uma outra dinâmica ao ataque do Galo. Aos 10 minutos, o meio-atacante lançou para Lucas Prato, que não perdoou. O Cruzeiro teve chances para ficar à frente no placar novamente. Arrascaeta tentou de bicicleta. O William perdeu na cara do gol. Aos 25 minutos, Fabiano deu uma cotovelada em Carlos e recebeu o cartão vermelho. Já nos minutos finais, os cruzeirenses ficaram revoltados com este lance. Ed Carlos acertou Leandro Damião. Heber Roberto Lopes não marcou falta. A partida ficou paralisada e quando foi reiniciada, Guilherme cruzou na medida para Prato. De cabeça, o argentino virou o placar. O Cruzeiro teve pouco tempo para reagir e a festa foi atleticana no Mineirão. Uma vitória expressiva. A partir de agora, a nossa preocupação é recuperar os jogadores, porque quarta-feira vai ser um inferno lá de novo no Independência. E nós vamos ter que jogar para fazer uma diferença de 2 gols. Como registro, a arbitragem novamente desse rapaz foi lamentável, porque antes de sair o gol, o Damião leva um chute na cara, sem abaixar a cabeça, sem nada, era uma falta nossa e uma expulsão do adversário. O Atlético, naquele momento, teria que recompor a zaga ali e talvez evitasse de sair o gol. E no dia seguinte, a desclassificação, torcedores do Cruzeiro fizeram um protesto nessa tarde para cobrar vitória na Libertadores. O trânsito ficou complicado na rua Timbiras, no Barro Preto. Cerca de 100 torcedores se reuniram na porta da sede do clube. Bandeiras e cartazes expressavam a indignação da torcida. O protesto durou cerca de meia hora. Da janela do prédio, funcionários ouviam os gritos dos torcedores. O presidente Gilvande Pinho Tavares foi o mais cobrado. Vendeu os melhores jogadores, dinheiro em caixa e comprou jogadores ridículos para o clube. Cobranças também envolvendo o técnico Marcelo Oliveira. Ontem o time perdeu para o rival Atlético no Mineirão. Já são 11 jogos sem vencer o Galo. É complicado, todo Cruzeiro e Atlético, ele perde um jogo. Amanhã o Cruzeiro tem outro jogo decisivo pela Copa Libertadores. Enfrenta o Universitário de Sucre no Mineirão e precisa vencer para seguir na competição. Mas se isso não acontecer, os torcedores prometem mais atos como este. Se o Cruzeiro perder, com certeza nós vamos protestar, mas de maneira pacífica. Pela outra semifinal, a Caldense venceu o Tombense em Poços de Caldas e conquistou a vaga inédita para a decisão. Com bola rolando, o Tombense foi quem partiu para cima, buscando a vitória que o colocaria na final. Mas aos poucos, a Caldense tomou conta do jogo. Nadson parecia querer fazer chover ainda mais forte e quase abriu o placar. Luiz Eduardo também perdeu sua chance, mas Thiago Azulão não. De cabeça, ele fez 1-0 aos 23 minutos. Veio o segundo tempo e mais uma vez o Tombense foi ao ataque e por pouco não empata. A resposta da Caldense veio logo em seguida e Zambi quase amplia. Melhor no jogo, o time verde-branco não demorou a fazer o segundo e aos 14 minutos, o artilheiro Luiz Eduardo fez linda tabela e quebrou o jejum de 3 jogos sem marcar. Graças a Deus fiz uma semana muito boa fisicamente e consegui fazer esse gol aqui, que ajudou nessa equipe a se sagrar campeão do interior. Agora é comemorar com todos os torcedores. Com a vitória por 2-0, a Caldense nem precisou usar a vantagem do empate para chegar à final. O time chega à decisão de forma invicta, com 8 vitórias em 13 jogos e de quebra garantiu o título de campeão do interior. Acho que a partida hoje veio coroar tudo aquilo que a gente fez dentro da competição. Um grupo muito unido, tanto dentro quanto fora de campo, e realizou uma grande partida.
E para falar sobre o clássico, ninguém melhor que ele, Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Boa noite, Monique. E aí, me conta uma coisa, o Atlético não inverteu a vantagem no primeiro jogo, mas ontem foi merecida a vitória ou não? Foi merecida a vitória sim. Se somarmos, como são 180 minutos, se somarmos os dois jogos, o Atlético esteve melhor nos dois jogos. Foi um time que desde o início sabia o que queria. O Cruzeiro, lamentavelmente ontem, principalmente para a torcida, né, entrou com o regulamento embaixo do braço. Não foi um time incisivo, não foi um time efetivo, foi uma marcação frouxa. O Atlético se usou disso aí, foi para cima, venceu o jogo. Os jogadores que fizeram a diferença, como o Guilherme nos dois jogos e o Prato no jogo de ontem, e merecido. E esse calendário prejudicou o Cruzeiro? Não, para esse jogo de ontem não, Monique. Na verdade, o Cruzeiro ficaria prejudicado do jogo de ontem para o de amanhã contra a Universidade de Sucre, né? Mas o Cruzeiro descansou um pouco mais para o Clássico. Então, se houve algum tipo de prejuízo, ele ainda irá acontecer, e eu acho até que não acontece, nesse intervalo do jogo de ontem para o jogo de amanhã. Entendi. Quais foram as peças aí principais pela vitória, responsáveis pela vitória do Atlético? Sem sombra de dúvidas, esse está na tela aí, o Lucas Prato, né? Um atacante excepcional, um jogador excepcional, que é incansável, que tem uma raça absoluta, né? Um jogador que ajuda na defesa, um jogador que ajuda no ataque. E quando eu falo ajuda no ataque, com os gols. Na defesa ele dá carrinho, ele tira a bola que vem levantadas na área do Atlético. É realmente um jogador fora de série. Uma contratação da cabeça do presidente que foi muito bem, podemos dizer até que foi planejada, muito bem planejada. Agora em relação ao Cruzeiro, né, essa revolta que a gente mostrou agora há pouco aí dos torcedores do time, né, tem realmente razão? A arbitragem falhou de fato? O que aconteceu? Monique, desde muito tempo que o torcedor faz, né, faz esse tipo de coisa aí, vai pra rua, levanta bandeira, gritos de ordem e tal. Enquanto tá desse jeito aí, o torcedor no final da matéria disse, olha, né? A gente pretende fazer, caso o Cruzeiro não se classifique e tal, de uma forma ordeira e tal, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é o que a gente viu ontem, quando o presidente do Cruzeiro, responsável pela montagem do time bicampeão brasileiro, vai sair do estádio e começam a tirar latas, marmitex e pedras no carro dele. Isso é um grande absurdo, né? O que falta no Cruzeiro, então, é um diretor de futebol. E a saída do Marcelo Oliveira é um bom negócio? O diretor de futebol, o Cruzeiro já tem que resolver isso para ontem, né? Aliás, tinha que ter resolvido assim que o Alexandre Matos saiu. Sobre a saída do Marcelo, quem viria para o lugar do Marcelo? Pelo amor de Deus, não é hora. Não é hora. Ele está entre os melhores treinadores do país e deve ser mantido. Leandro, Damião e Alisson, rapidinho. Talvez não jogue amanhã. Mais problemas para a cabeça do Marcelo. Ixi, obrigada. Boa semana. O mineiro que já percorreu o mundo para chamar atenção para as causas da humanidade está em mais uma missão. Do extremo norte ao extremo sul do país, ele faz uma caminhada para questionar a falta de acessibilidade aos cadeirantes. Empurrar a cadeira é apenas um detalhe em meio às dificuldades do percurso. Caminhar pelas estradas é a parte mais fácil. É nas cidades que José Geraldo, conhecido como Zé do Pedal, enfrenta obstáculos. O ser humano, sabendo que ali, onde ele está estacionando o seu carro, onde ele está colocando uma mesa de bar, pode passar uma pessoa com deficiência que precisa de usar aquele espaço e não pode porque a sua atitude não permite. A caminhada de Zé pelo projeto Cruzada pela Acessibilidade já dura 1 ano e 2 meses. Curiosamente, ele vai completar 10 milhões de passos. A vontade de mudar o mundo é movida pela força nos pés. O pontapé inicial foi dado em Uiramutã, em Roraima. No peito, ele carrega um mapa. A viagem vai do extremo norte ao extremo sul do país. Até agora, 15 estados já foram percorridos. Mais de 7.000 quilômetros. Para enfrentar o calor de 30 graus, muita água e filtro solar. A felicidade plena, ela passa pela alegria de você poder fazer alguma coisa pelo próximo. A viagem continua e Zé vai em busca de seus ideais. O próximo destino é o Rio de Janeiro. Até setembro deste ano, o objetivo será alcançado.
A seguir, prefeito do norte de Minas é vítima de tentativa de homicídio. E ainda, BH recebe a exposição de um dos símbolos da arte abstrata. É daqui a pouquinho no Jornal Band Minas.